Antes do vídeo, eu quero te contar uma novidade aqui sobre quadrinhos nacionais, porque a Editora Guará tá com uma iniciativa maravilhosa. A Editora Guará já vem lançando algumas das suas histórias em formato digital, mas agora a grande novidade é que está sendo lançado em formato físico o Almanaque da Guará. O livro vai trazer várias histórias em quadrinhos no mesmo volume, mas além dos originais como Santo, Cidadão Incomum e Ecos, o Almanaque vai ter títulos independentes também, que inclusive podem ser de fãs e de leitores da Guará. E claro que, com o tempo, o Almanaque vai trazer muitas outras novidades. E atualmente, o livro está sendo lançado em forma de assinatura. Todos os meses, o assinante recebe o quadrinho com 112 páginas, mais brindes e ainda pode concorrer a prêmios como um PlayStation 5. O valor da assinatura é apenas R$ 25,90 por mês, o que já é muito barato, ainda mais para 112 páginas de quadrinhos, mas ainda existem opções de assinatura semestral e anual com ainda mais desconto. Então, para não perder essa novidade, dá uma olhada aqui na descrição no link para o site da Guará, o universoguará.com.br, e aproveita o lançamento do número 1 para não perder nenhum volume do Almanaque da Guará. Fala galera, hoje é dia de Capitão América e Falcão, o Império Secreto. É uma história da Marvel, escrita por Steve Englehart e Mike Frandich e desenhada por Sal Buscema no ano de 1974. Uma manipulação da imagem do Capitão América começa a acontecer, e o herói precisa até mesmo limpar o seu nome, mas isso leva para uma ameaça muito maior. Uma ameaça que vai literalmente acabar com o Capitão América. Essa ameaça é o Império Secreto. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com Sam Wilson, o Falcão, chegando próximo à sua casa depois de uma noite de vigilância, quando de repente ele é atacado por capangas de um dos bandidos que tinha combatido há pouco tempo. Acontece que o Falcão foi pego de surpresa, foi atropelado por um carro e atacado por 5 homens ao mesmo tempo. Por sorte, Steve Rogers, o Capitão América, estava nesse período hospedado na casa de Sam e ajuda o companheiro nesse ataque, espantando aqueles 5 bandidos. Sam fica agradecido, mas frustrado por ver como o Capitão América tem algo que lhe dá destaque, a sua força e velocidade, por exemplo, e o Falcão não tem nada a não ser as suas habilidades físicas normais. Com isso, ele quer algo a mais para poder ficar à altura do seu companheiro, o Capitão América. O Capitão era um grande amigo do Pantera Negra, e com a tecnologia de Wakanda, talvez ele pudesse ajudá-lo. Então Steve faria esse contato. Só que no caminho para isso, sozinho na sua moto, o Capitão América vê algumas TVs numa vitrine passando notícias sobre ele próprio. Na verdade, era uma propaganda onde ele era difamado, dizendo que o Capitão América combate pessoas às vezes inocentes e luta pelos ideais do país, mas ideais para quem? E essa propaganda era feita pelo Comitê de Recuperação dos Valores da América. O capitão vê como aquilo é algo para manchar sua reputação e pensa que ninguém vai acreditar nisso. Mas a população à sua volta mostra o contrário. Eles mostram receio com o herói. Steve então continua e faz o contato com o Pantera Negra, que leva o Falcão para Wakanda. E não querendo perturbar Sam com isso, Steve vai sozinho tentar resolver esse assunto sobre a sua própria imagem e parte até a agência de publicidade que fez o comercial. Ali, ele entra irritado e vai diretamente até o homem que comandava tudo. Inclusive, é o homem que aparecia no comercial.
O seu nome é Quentin Harderman, e ele é o fundador do Comitê de Recuperação dos Valores da América, dizendo apenas ter ideais diferentes dos do Sentinela da Liberdade, e que ele mudaria de ideia se o herói participasse de um evento beneficente organizado por ele. Sem ter o que fazer, o capitão concorda em participar daquilo e vai embora irritado dali. Só que nessa saída, ele passa em frente a uma loja de vinhos que estava sendo assaltada, e então o herói aproveita para ir atrás do bandido. Era o Saltador. O capitão entra em combate com ele, tenta capturá-lo, mas o Saltador, literalmente saltando no escudo de Steve, consegue fugir sem ser pego. Mas no outro dia, durante o tal evento beneficente, Quentin Harderman surge com alguém do lado. E imediatamente o Capitão América percebe que aquele é o próprio Saltador. Assim, o herói começa a persegui-lo e quando o alcança, só com encostar na sua perna, o Saltador de repente cai morto na frente de todo mundo. Com a imagem do Capitão América, que já estava sendo manchada, agora Steve é acusado de assassinato. Quentin Harderman incita as pessoas, e inclusive a polícia, para avançar para cima do capitão. Mas Steve não é culpado, e mesmo não gostando da ideia de fugir das autoridades, ele corre dali. O capitão precisa resolver essa situação, mas no meio do caminho ele é atacado por um novo uniformizado. Esse homem se autodenomina como Rocha Lunar, dizendo que tá ali para conter aquele assassino. O Rocha Lunar demonstra poderes e, com lasers das mãos, ele nocauteia o Capitão América. Quando a população se aproxima, Quentin Harderman os incita mais uma vez e diz que aquele Rocha Lunar, sim, era um herói. Um novo homem que todos poderiam confiar, diferente do Capitão América. E para os jornalistas que surgem ali, com o capitão preso, o Rocha Lunar, ao lado de Quentin Harderman, conta sua história. Mas o que ele conta é bem diferente do que realmente aconteceu. Ele diz que enquanto ajudava o zelador de uma universidade, uma rocha lunar começou a brilhar e lhe deu poderes. Mas isso era mentira. Lloyd Block era um ladrão e tentou roubar a tal universidade. E quando pegou uma rocha lunar que estava sendo estudada, isso lhe deu poderes como os de emitir rajadas de energia, além de uma força e resistência extrema. E ele não queria usar isso para o bem, e sim para ganhos próprios. Por isso, ele foi contratado por Quentin Harderman para agir dessa forma agora. E enquanto ele difamava o Capitão América, o Rocha Lunar deveria assumir o seu lugar e a sua reputação. Enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, em Wakanda, o Falcão e o Pantera Negra estudam formas de aprimorar a sua atuação como super-herói. E levando o seu nome em consideração, o Pantera cria asas que vão permitir que Sam voe como um verdadeiro Falcão. O Capitão América estava preso e sabe que isso foi algum tipo de armação. Ele é inocente. E no meio desse pensamento, a parede da sua cela é destruída, onde surge um grupo se denominando Unidade de Saneamento, dizendo serem apoiadores do capitão que estão ali para resgatá-lo. Mas o capitão se recusa a fugir da prisão. Isso é contra a lei, e isso sim o tornaria um criminoso. Então quando os policiais surgem para ver o que houve, a tal unidade de saneamento os ataca. Só que o capitão não pode permitir que os policiais sejam mortos, e ele tenta defendê-los. Mas isso não dura muito, porque um gás é jogado no lugar onde todos são nocauteados, inclusive o Capitão América. Acontece que essa tal unidade de saneamento, na verdade, queria piorar a situação do capitão tirando ele da prisão, e por isso eles o levam dali. Mas graças ao soro de super soldado, o efeito do gás não dura muito, e o capitão desperta ouvindo eles falando sobre um endereço, e assim, consciente agora, ele nocauteia os vilões. Enquanto o capitão vai até o local, o Falcão volta aos Estados Unidos depois do período ao lado do Pantera Negra em Wakanda. E assim que ele chega, ele é contactado pelo Homem de Ferro, que o atualiza sobre os eventos relacionados a Steve Rogers.
Com isso, graças ao Asa Vermelha, Sam vai ao encontro do capitão e vai ajudar o seu companheiro a limpar o seu nome. Acontece que o endereço que o capitão ouviu levava até um armazém com o nome Companhia Quentin, ou seja, mais uma vez, Quentin Harderman. E antes que os dois heróis conseguissem fazer algo, eles são surpreendidos e nocauteados mais uma vez pelo Rocha Lunar. O vilão leva os dois heróis para longe dali, onde pretendia também chamar a imprensa para mostrar que recapturou o fugitivo Capitão América. Mas Steve e Sam retomam a consciência e conseguem escapar. Sam e Steve fazem um novo plano. Eles percebem que o sotaque do Rocha Lunar era muito característico de Nashville, no interior dos Estados Unidos. Então, procurando por ali, talvez, eles descubram algumas respostas. Assim como civis, os dois partem para lá. O problema é que quando eles chegam e caminham pelas ruas da cidade, eles acabam coincidentemente esbarrando com o mutante Banshee. Nessa época, os mutantes não eram tão conhecidos pelos heróis, e nesse período, o Banshee estava sendo caçado sem entender o porquê, e achou que o Capitão América e o Falcão estavam atrás dele, o que inicia um novo conflito. Com o seu poder supersônico, o Banshee consegue se manter no combate, mas de repente outro mutante aparece. Era o Ciclope, que queria conversar com o Banshee. Só que, mais uma vez assustado, ele ataca e foge dali. Isso deixa o Capitão América e o Falcão para trás com o Ciclope, e logo eles começam a levitar, sendo levados telepaticamente por Jean Grey até a presença do Professor Xavier. Mas antes que pudessem conversar, Nick Fury também aparece com os agentes da SHIELD, dizendo que estava por ali e viu o Capitão América, um considerado fugitivo, então precisava capturá-lo. Assim, com seus poderes e ao lado dos X-Men, os heróis fogem do ataque e podem agora sim conversar tranquilamente. Acontece que o professor acredita que as mesmas pessoas que estão difamando o Capitão América são as pessoas que estão atacando e sequestrando mutantes. Por isso, o Banshee estava assustado. Acontece que o Anjo, o Homem de Gelo e o Fera, por exemplo, desapareceram. E o professor acha que isso se trata de um grupo inimigo chamado o Império Secreto. O professor desconfia de uma ex-namorada de Henry McCoy, Linda Donaldson. Então, junto com Sam e Steve, eles fazem um plano. O Ciclope atacaria a mulher, e Sam e Steve, como civis, lutariam contra ele e falariam coisas horríveis dos mutantes. Isso iria chamar a atenção da mulher, que acabaria vendo potencial neles. Assim como o planejado, naquela noite, um homem bate na porta de hotel dos dois. Esse homem encapuzado com o número 13 na testa diz que representa o Império Secreto e estava ali para oferecer um trabalho para os dois. Os dois ganhariam muito dinheiro atuando com o grupo, mas primeiro precisavam se provar realizando a primeira missão. Invadindo as empresas Brand, eles precisam roubar um item de energia chamado Eletrogiro. Assim, se lamentando por ter que fazer algo contra a lei, como invadir e roubar, os heróis partem como Capitão América e Falcão, e mesmo relutantes, eles roubam o Eletrogiro. Os dois são vistos pelos guardas, mas escapam com o item. Até que o chefe da fábrica, o Sr. Black, aparece e diz que tá tudo bem. O Capitão América tinha deixado uma carta dizendo que precisava daquilo para provar a inocência de todas as falsas acusações contra ele e devolveria o item intacto assim que possível. E o Sr. Black diz que acredita nele. Assim, voltando aos seus trajes civis, os dois heróis reencontram o Império Secreto e com o Eletrogiro, eles são aprovados. Os dois são levados para algum lugar secreto no deserto, onde é a base do grupo. E com os poderes telepáticos do Professor Xavier, eles são seguidos pelos X-Men. Steve e Sam são levados como novos recrutas pelo número 13, e ali eles encontram toda a base do Império Secreto, sendo levados até a presença do líder deles, o número 1. Ali,
O grande líder diz que eles fizeram bem em trazer o eletrogiro, porque esse é o componente final para começar a conquista dos Estados Unidos. Para ele, o país vem sofrendo vários golpes contínuos, como por exemplo, o recente caso de Watergate. E com o Comitê de Recuperação dos Valores da América, que é controlado por eles, a queda do maior símbolo do país já aconteceu. A população acreditou em todas as mentiras que difamaram o Capitão América. E assim, eles puderam colocar alguém controlado por eles, como o Rocha Lunar. E agora, eles podem seguir como planejado. O número 13 leva Sam e Steve para o seu novo quarto, onde logo receberiam novas instruções. Mas ali, Sam tem uma certa intuição de que algo estava errado. E usando a ventilação do lugar, eles se escondem e percebem que o quarto é preenchido por raios que teriam matado os dois. Nesse momento, o número 68 aparece, acompanhado da número 9, que era a ex de Hank McCoy, Linda Donaldson. E com o número 16 também, que era o chefe das indústrias Brand, o Sr. Black. O empresário também fazia parte do Império Secreto. E pela carta que o capitão tinha deixado, eles sabiam que aqueles dois eram impostores. Tentando sair do local, o Capitão América e o Falcão são encontrados pelo Professor Xavier e pelos seus dois X-Men, Jean Grey e Ciclope. Inclusive foi ele quem deu a intuição para Sam sobre as armadilhas naquele quarto. Eles estão ali para ajudar, eles precisam também encontrar os mutantes sequestrados. Mas esse tal Império Secreto tinha integrantes de altos cargos pelo visto, como grandes empresários. Então, avançando juntos, os heróis chegam num grande laboratório e ali eles encontram todos os mutantes que tinham desaparecido. Fera, Homem de Gelo, Anjo, Polaris, Destrutor e até mesmo os vilões Mestre Mental, Blob, Unus e Mesmero. E todos estavam presos numa máquina que canalizava os seus padrões cerebrais. Só que antes de poder salvá-los, o número 1 do Império aparece e ordena um ataque mortal com um aniquilador atômico. Assim, o número 68 usa a arma, disparando e atingindo todos que caem como moscas. E o poder daquele disparo teria matado qualquer um, até mesmo o Capitão América. Com isso, os corpos são levados para os setores mais baixos daquele covil, onde seriam descartados, deixados ali com dois integrantes do Império. Mas nesse momento, esses dois despertam o Capitão. Eles eram aliados infiltrados no grupo. Esse era o número 68. O seu nome era Gabe Jones, um agente da SHIELD. Por isso Nick Fury e os seus agentes estavam próximo dali nesse momento, porque eles estavam investigando o mesmo grupo. E junto dele estava Peggy Carter. Foi Gabe quem disparou o aniquilador atômico, mas ele programou a arma para uma carga não letal. Por isso, os heróis estavam bem. Então juntos agora, os heróis continuam. Mas nesse momento, a estrutura onde eles estão, com o uso do eletrogiro, se levanta como se fosse uma espaçonave. Porque começava nesse momento o ataque e a tomada total dos Estados Unidos pelo Império Secreto. Nesse momento, Quentin Harderman e o Rocha Lunar estavam na Casa Branca, onde o grupo de vilões surgia naquela nave, aparecendo para as pessoas, causando medo na população. A ideia era essa: enfraquecer o povo, desacreditar o Capitão América. E agora o exército aparece e tenta atacar aquela nave invasora. Mas o poder mental dos mutantes que estava sendo roubado era para isso, para criar um campo de força capaz de evitar qualquer tipo de ataque. O único que seria capaz de enfrentar o Império Secreto, na visão da população, era o seu grande novo herói, o Rocha Lunar. Mas claro que isso fazia parte da fantasia. Então quando o Rocha Lunar entra na nave, ele volta dizendo que não tem nada que eles possam fazer, a não ser se curvar aos seus novos líderes mundiais e entregar o governo do seu país.
Só que nesse momento, os vilões não esperavam que o Capitão América e os outros heróis estivessem vivos e surgissem ali destruindo o armamento do Império Secreto e libertando os mutantes capturados. Assim, unidos, todos atacam, e o Capitão América tem um último embate contra o Rocha Lunar, que inclusive admite que foi ele quem matou o Saltador. No meio desse conflito, com a derrota do vilão, o próprio Quentin Harderman surge dizendo que ele estava sendo obrigado a apoiar o Rocha Lunar, que ele era um vilão na verdade e estava agradecido pelo Capitão América ter aparecido. Mas o Rocha Lunar não ia cair sozinho e conta todos os esquemas criados por Quentin e como ele foi contratado para fazer tudo aquilo e para acabar com a reputação do Capitão América. Com isso, o Sentinela da Liberdade é publicamente inocentado. Só que a ameaça não tinha acabado. O número 1 do Império Secreto tinha corrido para dentro da Casa Branca nesse momento, e o Capitão América vai atrás dele. Mas quando ele chega até a sala presidencial, o Capitão América o alcança e tira o seu capuz para ver quem ele é. E o Capitão fica chocado. O número 1 admite a sua derrota e diz que sim, mesmo ele tendo o mais alto cargo político, isso ainda era restrito pela legalidade. Por isso, ele apostou num golpe para conseguir o poder ilimitado que tanto queria. Mas antes que isso fosse revelado ao público, o número 1 saca uma arma e se mata. Totalmente traumatizado com isso, o Capitão América sai daquele lugar sem falar nada com ninguém. E apenas vai embora. Acontece que isso foi algo tão grave que Steve Rogers deseja agora abandonar o manto de Capitão América. Enquanto ele relembra de toda a sua trajetória como um símbolo da liberdade e dos ideais norte-americanos, criado nos anos 40 durante a Segunda Guerra Mundial, ele percebe como tudo isso mudou. Acontece que o Império Secreto é um grupo que surgiu derivado da Hydra, assim como a IMA, e eles tinham sempre o líder supremo, o número 1. O número 1 de um grupo, uma pessoa que armou contra o Capitão América, contra o povo do seu país, na intenção de tomar o controle de tudo, de ter o poder ilimitado, chegando a uma das maiores posições de liderança do mundo, e que era, na verdade, um integrante do próprio governo. Ele já estava na posição da maior liderança do mundo, mas ele queria mais. Esses eram os ideais do líder político dos Estados Unidos. Ideais de puro poder, sem regras e sem limites. Ideais que o Capitão América não poderia apoiar. Mas ele era o Capitão América. Ele usava a bandeira do seu país como uniforme. E o maior líder desse país era o líder do Império Secreto. Um grupo do governo para atacar o próprio governo, mentindo para a população, inventando histórias para conseguir cada vez mais poder para o próprio governo. Então qual América Steve Rogers representava? Um governo que criava notícias falsas, que desacreditava o seu maior símbolo, que dizia lutar pelo bem do povo, mas na verdade queria apenas puro poder ilimitado. Essa não era a América que o Capitão América foi criado para defender. O problema é que ele não podia dizer para mais ninguém o que tinha acontecido ali, quem era o número 1 do Império Secreto, ou todos ficariam abalados como ele. E com todos os seus amigos o apoiando, Steve toma uma decisão. Os ideais dos líderes desse país não eram ideais que um herói poderia apoiar. Por isso, ele abandona o manto de Capitão América. E totalmente traumatizado, totalmente desacreditado, Steve Rogers se torna apenas um nômade. E é desse jeito que termina a história. O Império Secreto de 1974 é uma história totalmente política e é mais atual do que nunca.
A HQ foi criada com base em assuntos políticos reais dos Estados Unidos da época, principalmente com o caso de Watergate, onde o, na época, presidente Richard Nixon estava envolvido em casos de interferência política em organizações ilegais dentro do próprio governo. Em 1972, o caso começou, e ele terminou com a renúncia da presidência de Nixon exatamente em 1974, no ano de publicação do quadrinho, onde mostra um Capitão América totalmente desacreditado com o seu próprio país. O rosto, ou o nome do tal número 1 que aparece aqui na história, nunca foi revelado de fato nas páginas. Mas o roteirista chegou a mencionar por fora que, sim, na sua concepção, aquele é o próprio Richard Nixon. Tecnicamente, a gente tem que levar em conta que foi algo feito em 1974, então a arte para a época é ótima. O roteiro é muito bom, trazendo um tema importantíssimo. Mas o problema é a narrativa dos anos 70, que eu particularmente acho muito arrastada, principalmente lendo hoje em dia. A quantidade de conversas desnecessárias e de verborragia são um problema durante a leitura, mas vale o esforço pela qualidade da história em si. Então é uma história boa, mas com uma leitura difícil. Mas, independente disso, o quadrinho é bastante importante para a cronologia do personagem, tanto que em 2017 surgiu uma grande saga chamada Império Secreto, mas que usa só a premissa de um inimigo assumindo o governo dos Estados Unidos e não tem ligação direta com o grupo Império Secreto em si. Aqui é a transformação de Steve Rogers no Nômade, mas claro que, com o tempo, o Capitão América voltaria também. Mas, além disso, a história é bastante importante para o Falcão, já que é aqui que ele ganha suas tão famosas asas. E por tudo isso, o Império Secreto é um clássico do Capitão América, e um trauma que atormentou a vida de Steve Rogers por muitos anos. Uma HQ que reformulou o personagem na época quando a sua popularidade andava bastante baixa, e mantém uma história de casos de abuso de poder em governos vistos na nossa vida até os dias de hoje. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.